E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. Deixa eu achar o versículo aqui que eu já perdi também. Atos capítulo 15, versículos 16 e 17. Atos 15, 16 e 17. Amém? Você achou? Diz assim, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor e todos os povos sobre os quais o meu nome é invocado. Até aí tá bom. Em uma das ministrações, o pastor falou sobre o tabernáculo de Davi. E eu não sei se você já tinha parado para pensar, mas quando Deus ele pediu que construísse o tabernáculo, ele deu todas as medidas exatas, ele falou como deveria ser feito. E a gente crê que tudo o que tem na terra, existe um padrão pronto no céu. Deus dá um padrão, Deus dá um modelo, e ele diz, faça dessa forma. Tudo que Deus mandou construir, a arca foi assim, o tabernáculo foi assim. Deus dá todos os modelos, os padrões, e ele determina exatamente como que ele quer que construa. Mas quando você lê a história, você vai ver Deus dizendo para Davi, você, meu filho, não vai construir o tabernáculo. Ou melhor, o templo. Você não vai construir o templo. Deus falou para ele como seria, Deus deu as medidas do templo. E nós vimos há alguns anos atrás a construção de uma réplica do Templo de Salomão em São Paulo pela Igreja Universal. Eles usaram todas as medidas exatas da Bíblia e construíram. E se eu não estiver enganado, e alguém pode me ajudar, só o teto daquele templo ficou em 16 milhões de reais. Foi isso mesmo? Vocês lembram? Vocês lembram disso? Alguém lembra? Ninguém lembra? Mas se não me falha a memória, eu posso estar enganado, só o teto foi orçado em 16 milhões. E o templo, ele tinha todo um aparato de ouro, todo um aparato de prata, de bronze, todos os detalhes, os utensílios. Só que a Arca da Aliança, e Deus determinou onde essa arca iria habitar, só que antes do templo, a Arca da Aliança não habitava em templo. Ela habitava em tendas. Quando o povo, escuta isso, querido, pelo amor de Deus, essa palavra me pegou e eu quero que ela te pegue aqui também. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir com a mesma qualidade que eu recebi, mas eu vou tentar. Quando o povo sai do Egito e vai e caminha pelo deserto, ali quando Deus determina a construção da arca, foi isso mesmo? Foi no deserto, né? Me ajuda que eu estou até meio chapado, meio perdido. Cadê os teólogos de plantão? Filósofo Gilmário. Foi lá no deserto que construíram a arca, né? Na caminhada. Falou, olha, vocês vão colocar ela em tendas. E ela vai ter sempre um lugar reservado lá e ninguém pode entrar, só o sacerdote e tal, coisa e tal. Mas agora Davi assume o governo de Israel no lugar de Saul. Escute isso. Ele ouve falar que a Arca da Aliança estava com os filisteus. E Davi era um homem que conhecia a história de Israel e a história de Deus. Davi sabia do relacionamento entre Deus e o seu povo e a sua nação. Quando Davi ouve falar onde estava a Arca da Aliança, ele diz, então nós vamos lá e vamos tomar a Arca da Aliança de volta. E ele arruma os seus cavaleiros, os seus carros, chiques lá da época, e ele vai buscar a arca. E você sabe da história que quando eles estão trazendo a arca, o cavalo passa num boi, tropeça, sei lá. Eu já estou meio perdido nessa história, mas é mais ou menos assim. Eu sei que acontece alguma coisa, o carro passa lá num buraco, a roda, e a arca vai cair de cima do carro. Então Uzá toca na arca para segurar, para não deixá-la cair. E ele morre naquele momento, instantaneamente, porque ele não podia tocar na arca. Mais que isso, a arca não poderia ser carregada, transportada do jeito que ela estava sendo transportada. Naquele momento, o prazer de Davi, o desejo de Davi, a vontade dele de trazer a arca se perde.
Ele fica desanimado com aquilo, e eu fiquei pensando, gente, quantas vezes é assim com a gente está indo numa pegada, as coisas estão acontecendo, Deus está com a gente, vai dar certo, é agora, e aí a gente faz alguma coisa errada que não deveria ter feito, toca na arca de uma forma enganosa, e aí dá um desânimo, porque tinha a forma certa de carregar, não adiantava. É como se fosse hoje Deus falando, não adianta você comprar o carro mais caro, mais chique, para transportar a arca da aliança. Ela deve ser transportada nos ombros dos sacerdotes, dos levitas. Eles não podiam ter colocado ela num carro. Ela não podia ser transportada, ela teria que ser transportada nos ombros. Era uma ordenança de Deus, por isso Uzá morre. Por isso todo o desânimo recai ali sobre Davi, porque ele estava fazendo a coisa certa, mas da forma errada. Ele estava indo para o caminho certo, ele estava com a motivação certa, trazer a arca de volta para o meio do povo, trazer a arca da aliança que representava a presença de Deus no meio do povo, para o meio do povo, mas só que ele fez isso de forma errada. E porque ele fez de forma errada, então ele ficou desmotivado e ele não quer agora mais a arca. Então um homem chamado Obed, de Edom, da cidade de Edom, ele fala, eu posso colocar a arca, porque também Obed-Edom, ele sabia da história, ele não era israelita, mas ele sabia da história e ele reconhecia o Deus de Israel. Então ele diz, pode deixar a arca lá em casa. Então eles pegam a arca e colocam na casa de Obed. A Bíblia diz que enquanto a arca esteve na casa de Obed, durante 3 meses, Obed prosperou de forma sobremaneira. Davi então ouve falar de novo, olha, a arca está lá em Obed, e na casa dele as coisas estão acontecendo, porque a arca é a presença de Deus, e mais uma vez agora, ele se motiva a trazer a arca para o meio do povo, então ele vai agora fazer da forma certa, da forma correta, a motivação correta, alinhada com o propósito correto, a motivação correta, alinhada com o princípio correto, então ele busca a arca, ele traz a arca para o meio de Israel. Mas preste atenção, Deus ele mostra para Davi, ele dá os detalhes do templo para Davi. E toda aquela pompa que você vê, depois você lê na Bíblia que você vai ficar espantado, porque é coisa, é realmente assim de a gente ficar espantado. Só que Davi precisava de um lugar para pôr a arca. Então a Bíblia diz que ele fez um tabernáculo de tendas. Do mesmo jeito que era a tenda lá do deserto, ele fez um tabernáculo. E agora no livro de Atos dos Apóstolos, preste atenção. Eu não sei te precisar quantos anos depois, porque o templo, depois a arca foi para o templo e o templo foi destruído. Já estão até colocando ali, eu gosto desse pessoal da mídia, porque eles são mais acelerados do que eu. Pode colocar aí, pai. Já está até por lá. Mas olha para mim primeiro antes de olhar para lá. Deus, ele mandou construir o templo, foi Deus que falou. Porque Davi, olha só, diz a Bíblia que um dia Davi está no seu palácio, eu amo esse texto. Está lá em Crônicas, capítulo 20, se não me falha a memória. Depois você lê o livro de Crônicas, você vai achar. Está lá. Diz a Bíblia que ele estava no seu palácio e ele começou a vislumbrar a beleza do seu palácio. Ele começou a vislumbrar a beleza do lugar onde ele morava. E ele diz assim, poxa, eu estou aqui nesse lugar tão lindo, tão belo, tão perfeito. E a arca do Senhor habita em tendas. Escuta isso, querido. E ele diz assim no seu coração, eu vou construir um templo para a arca. Deus usa o profeta Natã, vai até ele e diz assim, olha Davi, Deus ouviu o que você falou e ele manda te dizer, quem você pensa que é para construir algo para Deus? Deus não precisa que você construa um templo, mas porque você desejou no seu coração, olha só que coisa tremenda. Deus está dizendo, eu não preciso do seu templo, eu não preciso do desejo que você tem no seu coração, mas porque você desejou isso, eu te abençoarei sobre a terra, e farei o teu nome célebre entre as nações, você será reconhecido. E é por isso que Davi é o maior rei da história de Israel, e se não dizer do mundo.
Por isso ele é celebrado, ele é ovacionado como um dos grandes reis da história de Israel, ou melhor, o melhor rei, o maior rei da história de Israel e um dos grandes reis da história mundial. Só que Deus aceita a proposta dele, então dá para ele as coordenadas do templo. Mas agora no livro de Atos dos Apóstolos, onde nós lemos, Deus não está dizendo que vai restaurar o templo construído por Salomão, porque o filho de Davi, Salomão, é quem constrói o templo. O templo foi destruído 3 vezes. E agora, se você vê, porque tem um apontamento profético, quando o templo for reconstruído, é sinal de que o Messias está chegando. E eu vi essa semana a reportagem, o Lucas Cohen, cadê o Lucas? Foi arrebatado. Olha lá o Lucas. O Lucas acompanha as notícias de Israel mais que eu. E aí essa semana, né, Lucas, saiu, você viu lá, os sacerdotes já estão celebrando os rituais do templo. Isso é um apontamento que Jesus está voltando. Você pode dizer Maranata? Ora vem Senhor Jesus, aleluia que Ele está voltando. Mas eu fiquei intrigado com a palavra que eu ouvi, porque Deus, Ele não diz que vai reconstruir o templo, que não é o propósito dele. O propósito da reconstrução do templo é um apontamento para a vinda do Messias, mas no livro de Atos diz que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi. E aí que vem a palavra que me pegou, querido. Apaga a lâmpada aqui para a gente ver melhor o tabernáculo de Davi. Está vendo aqui, querido? Tem todos os aparatos. Tem o Alexandre que conhece desse negócio aqui, o propiciatório, né? A bacia para lavar as mãos. Tem o lugar aqui, o átrio, né? O santo lugar. Está tudo aqui, o santo dos santos. Mas você percebe que é uma tenda? Você percebe que é uma tenda, sim ou não? Você percebe que é um lugar simples? Você tem a mesma percepção que eu ou não? É um lugar simples. Davi, ele faz um lugar simples para colocar a arca. Ele não faz um lugar cheio de pompas, de ouro, porque Deus falou com ele, você não vai fazer. Você vai manter esse lugar simples que você fez, o tabernáculo. Você vai manter a tenda. Você não precisa fazer, vai acontecer, a construção do templo vai acontecer, porque tem um apontamento profético, mas você não, Davi, você vai fazer a tenda. Você vai continuar sendo simples. Você vai continuar com a humildade que você tem no seu coração. Você não vai deixar o templo encher o seu coração. E agora no livro de Atos dos Apóstolos, Deus está dizendo que vai restaurar não o templo. Cadê? Achou o templo? Bota o templo aí pra gente. Meu Jesus, é mais ou menos esse negócio aí mesmo. Deus não está dizendo que vai restaurar isso. Deus está dizendo que vai restaurar a outra coisa. Cadê? Aquilo. E aí o pastor sabe por que Deus está falando que vai restaurar a tenda e não o templo? Sabe por que Deus vai restaurar o simples e não o luxuoso? Porque a presença de Deus trazida, e aí veio o coração de Davi envolvido nisso. Davi, ele quis trazer a arca para o meio do povo, porque a arca, onde a arca estava, havia adoração. Aonde a arca estava, havia oferta espontânea, como foi ministrado aqui para a gente hoje. A Gabriele nem sabia que eu ia ministrar sobre isso, na verdade nós nem conversamos sobre o que eu fui ministrado lá. E aí ela começa a ministrar sobre as nossas vidas, dizendo exatamente sobre espontaneidade. Justamente sobre oferta, sobre se lançar, sobre... Eu quebro o meu vaso. Sabe o que Deus falou para mim? Que a gente precisa restaurar o lugar simples da adoração. Sabe, eu quero dar uma palavra para o Ministério de Louvor. A gente está caminhando num lugar muito bacana. Só o Marcos hoje que veio tocar com a guitarra descascada e velha. Mas Deus está nos dando aparelhagem boa. Eu quero falar uma coisa aqui, não é para gloriar ninguém, mas é uma palavra que eu ouvi de gente lá de fora. Alguém falou para mim que nós temos os 2 melhores bateristas de Valadares aqui na igreja. É isso mesmo, Kim? Rapaz, falaram isso para mim. Falou, pastor, os 2 melhores bateristas de Valadares estão com você. O mais técnico e o mais ousado, sei lá como é que é a expressão que eles usaram. O mais barrigudo. Falar que ele não está aqui mesmo. Sabe, queridos, e aí a gente fica olhando, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, nós não vamos deixar isso tomar o nosso coração. Tá, Júlio?
nós não vamos deixar, lembra da palavra lá do seu líder? Você vai tocar nos melhores, mas no dia que colocar um cássio para você tocar, toca com a mesma graça. Sabe, queridos, e eu vim com essa palavra, eu quero dizer para você como pastor de vocês, nós não vamos perder a simplicidade da adoração. Você não entendeu? Nós não vamos perder a simplicidade da tenda. Porque o que Deus está restaurando nesse tempo não é as pompas do templo, mas é a simplicidade do tabernáculo. O que Deus está restaurando nesse tempo não é um padrão de renome, eu sou, não, Deus está dizendo, vai para o simples, vai para o humilde, não tem problema, querido, não tem problema se ninguém saber quem você é, o importante é que nós estamos tocando em pessoas. Eu disse para você da visita que eu fiz a uma família, que uma adolescente é daqui da igreja, e a família reuniu e começou a falar, pastor, nós queremos te agradecer, porque desde o dia que a sua família, foi a expressão, foi a palavra que eu ouvi essa palavra, desde o dia que a sua família entrou na minha família, Deus tem mudado a nossa história. É uma adolescente, uma garota que senta aí na cadeira junto com você, que tem tocado a família dela através daquilo que ela tem sido ministrada. É por isso que eu entendo que aí vem para a gente quebrar essa mentira que tem sido estabelecida no nosso meio de que dízimo não faz parte desse tempo. É por isso que eu entendo quando Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque vai lá e leva comida para Abraão, leva comida para os servos de Abraão, dá comida para Ló, que tinha sido aprisionado, e Abraão foi lá e tomou ele de volta. E quando ele alimenta Abraão e os seus servos, a Bíblia diz então que Abraão dá a Melquisedeque o dízimo de tudo. Antes da lei, antes de Moisés, antes de tudo. É por isso que Deus está trazendo de volta a simplicidade do tabernáculo. Talvez é por isso que a gente está nesse calor aqui hoje, sem ar-condicionado, para a gente lembrar da simplicidade da tenda. Imagina uma tenda dessa, no sol do deserto, e aí as pessoas olharem e falar, está na hora de quê? De eu ir para a tenda, eu ir para o tabernáculo, porque é a hora da adoração, e é para esse lugar que eu vou. Mas está calor, não tem problema, mas eu vou assim mesmo, porque é lá que eu sinto a presença do Abba, é lá que Ele está, é lá que eu adoro. Não, mas não, mas é lá que eu vou, mas eu estou cansado, mas não tem problema, está na hora e eu vou. Deus está resgatando a simplicidade do tabernáculo, querido. E eu quero dizer para você, se você está vindo aqui em busca de pompas, se você está no lugar errado, porque nós vamos continuar sendo simples como o tabernáculo era simples. Nós vamos continuar sendo simples como o coração de Davi era simples. Mas nós vamos deixar Deus restaurar em nós a verdade do tabernáculo de Davi. Você está entendendo isso nessa noite? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu disse que eu não ia pregar muito hoje.